Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas do Foro de Moscou. Mais um programa hoje, quarta-feira. Meu amigo Bruno Barreto comigo aqui e uma convidada, Marleide Cunha, do Sindicato dos Servidores Públicos de Mossoró, vai falar para a gente sobre essa questão que foi abordada na coluna do blog do Barreto. Explica aí, Bruno. Primeiro dê o bom dia para o pessoal e explique melhor essa situação para a Marleide esclarecer para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando o Foro de Moscou. A partir de agora, de hoje, já no canto que eu sempre vou estar gravando o programa, que é aqui num quarto que é biblioteca, estúdio e quarto do meu filho. Como ele não mora aqui, a gente acabou fazendo uma improvisação aqui de várias coisas, fazendo dele um quarto 3 em 1. Então, a partir de hoje, né, que eu volto a cumprir minha carga horária na UERN, que é de 30 horas, e eu fico mais pela manhã em casa, produzindo minhas coisas do blog e me preparando para o Foro de Moscou. Ontem a gente noticiou que o Sindicerpum estava denunciando que a prefeitura estava devendo ainda o 13º de 2018. Marleide, vocês fizeram um levantamento dizendo que a prefeitura está com dinheiro em caixa para pagar o 13º de 2018. Qual o tamanho da dívida que a prefeitura tem em relação ao 13º? Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. É um prazer estar aqui. Tenho que ser rápida porque tenho outro compromisso daqui a pouco. Mas é o seguinte, a prefeitura deve ainda a diferença de do 13º salário de 2019. Ela deve a maior parte das secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Segurança e de Assistência Social. Fazendo uma busca no demonstrativo financeiro do Banco do Brasil, demonstrativo de arrecadação, na verdade, nós descobrimos que entrou a parcela do FPM, a parcela do dia 20, e entrou parcelas do Fundeb. Ou seja, não faz sentido nenhum a prefeitura estar devendo, por exemplo, ainda parte do 13º da educação, se entra recursos do Fundeb, que são recursos vinculados. E os demais servidores têm recursos do FPM. É por isso que a gente diz que tem dinheiro para pagar os servidores. Deve Mas ser você sabe uma o tamanho da dívida? Quanto é que está faltando? A gente não sabe, Bruno, o tamanho da dívida, porque ela varia de servidor para servidor. Tem gente que tem mais de R$200, tem gente que tem 700, tem gente que não tem. Porque o que é a diferença do décimo? É aquela parte que, como a prefeitura paga o 13º no mês de aniversário dos servidores, então, quando há alguma alteração no salário, fica um restante para pagar no final do ano. E a grande maioria dos servidores tem diferença de décimo para receber. A gente recebeu a informação de que a prefeitura tinha pago as pequenas secretarias, mas a grande maioria ainda não recebeu. E esse dinheiro é importante para a categoria que já vem sendo bastante sacrificada, que ganha já um salário muito baixo. Então, R$200, R$500 na conta faz diferença. O montante de quanto isso dá, a gente não tem essa informação. Até porque é muito difícil, falta transparência na gestão Rosalba Ciarline. Nós só conseguimos essa informação do que entra do FPM, do que entra do Fundeb, porque não depende da prefeitura. Está no site no demonstrativo de arrecadação do Banco do Brasil. Mas o que eles podem omitir, eles omitem. Agora, essa questão do Fundeb, do FPM, ICMS, esse tipo de arrecadação, a gente consegue essas informações no site. Por isso, eu posso afirmar que do dia 1º até o dia 21 de janeiro de 2020, entrou de arrecadação mais de R$15 milhões
é o que mostra esse demonstrativo financeiro. Desses 15 milhões, mais de 4 milhões é só de Fundeb. A prefeitura divulga quando entra o FPM zerado, a primeira parcela, mas ela não divulga quando o FPM entra e que tem recursos. Então, é uma questão de que só lança luz naquilo que é interessante para a gestão. E esse obscurece aquilo que não interessa. A prefeitura diz que mandou uma nota que eu vou publicar depois do programa, ao final da gravação, lá no blog do Barreto, que a nota diz o seguinte: a prefeitura informa que não há atraso de 13º para os aniversariantes do mês de dezembro. São situações pontuais de diferença em relação ao 10º que estão sendo quitadas. A prefeitura está na fase final do pagamento. É isso que a prefeitura disse. Olha, não há questão de atraso do 10º de dezembro. Nós não estamos dizendo que é o 10º de dezembro. Ela responde que não está sendo questionado, né, Marlene? Isso. Olha, eu aniversario em fevereiro. Vou dar o meu exemplo. Aniversario em fevereiro. Quando eu recebi o meu 10º, eu recebi sem reajuste salarial. Eu tenho mais de R$200 de diferença de 10º para receber, que até hoje não recebi ainda. Os servidores, por exemplo, da saúde, que dão plantão, ou os da educação, que dão aula excedente, o salário varia no mês. Então, a prefeitura sabe muito bem que ela deve todo ano diferença de 10º, quando chega em dezembro. Essa nota aí é uma nota capciosa para enganar a população, como eles sempre fazem, para dizer que estão com salário em dias. O salário foi pago de pedaço em pedaço. Essa é a 5ª parcela que nós estamos aguardando receber ainda do nosso salário do ano passado. Então, ela deve... O salário de dezembro foi dividido em 5 parcelas? De pedaço em pedaço. Foi a 5ª agora que a gente está esperando receber parte ainda parte do nosso salário, entendeu? A prefeitura pagou o salário base, no final do mês, só o base. Depois pingou a insalubridade para algumas pessoas. Depois pingou terço de férias, horas extras, fica assim, de pingo em pingo o servidor fica angustiado porque ele não pode contar com o salário. E isso ela descumpre sentença judicial. Nós temos uma decisão judicial, nós temos lei dizendo que ela tem obrigação, Rosalba Cialino tem a obrigação de pagar até o 5º dia útil do mês subsequente todo o salário do servidor, tudo, não é só salário base. Então, é o que compõe o salário. Isso é uma sentença judicial dada pelo juiz Pedro Cordeiro Júnior, uma ação do Sindicerp. E todo mês a gente é obrigada a informar a justiça que a prefeitura desrespeita a lei, desrespeita o juiz, e isso precisa parar. Mas a administração pública precisa agir com responsabilidade. E não está agindo, o papel do sindicato é denunciar, como nós fazemos sempre. Marlene, para encerrar, para poder lhe liberar, se o William não tiver mais nenhuma pergunta a fazer, a folha de 2016, aqueles retroativos foram pagos? Não foram pagos. Inclusive, é uma outra ação judicial. Para que o internauta saiba, aqui em Mossoró a gente tem centenas de ações judiciais contra a prefeitura, contra o município de Mossoró, porque ele desrespeita os direitos, não cumpre lei, acha que é dono do... Qual o valor da dívida dos retroativos? A gente não tem calculado o valor dessa dívida. O que é esse retroativo, Bruno? São os meses de julho, agosto, junho, julho e agosto, se não me falha a memória, de 2016, que a gente teve a lei publicada do reajuste, mas a prefeitura não pagou esses meses de retroativo, pagou uma parte, ficou devendo. Então, essa ação aí do retroativo ainda corre processo judicial, para que a gente venha receber. Muito bem, Bruno. Ok, então, Marlene. O William não tiver mais alguma pergunta? Vou deixar a Marlene livre aí para poder participar do outro programa. A gente conseguiu falar com ela assim, em última hora. Aí eu entrei em contato com a Marlene, ela
se prontificou aqui a falar com a gente, mas já tem outra entrevista marcada, né, Marlene? Isso, eu estou indo agora para a Rádio Rural, acho que já estou um pouco atrasada, mas é sempre um prazer colaborar e colocar e pontuar o que interessa ao povo de Mossoró. Obrigado, Marlene. Valeu, Marlene. Obrigado. Depois a gente tem outros temas para falar aí sobre a questão dos servidores públicos, viu? Obrigada. Obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado, Marlene. Obrigado, viu? Ô, Bruno, vamos agora passar para outros temas. Vou aqui compartilhar uma tela. A Marlene está desligando aí o celular, mas aqui, ó. Na coluna do Magnus Alves, Portal do Oeste, ele faz um link sobre isso, sobre essa questão da crise aí, vamos dizer que seja uma crise, ou não sei qual é a razão, você depois pode explicar, na gestão Rosalba. A Marlene explicou aí os atrasos, pagamento fatiado. O Magno Alves está trazendo outras questões. Na gestão Rosalba, a Prefeitura de Mossoró deve de escolas a caixão de defunto. Aí ele coloca: Previ Mossoró, empréstimos consignados, energia elétrica, combustível, Receita Federal. A lista dos credores da Prefeitura de Mossoró na gestão Rosalba Ciarline é extensa. As dívidas se avolumam e inclui também coleta de lixo, locação de veículos, subsídio para transporte coletivo e várias construtoras. Nem mesmo escolas ou fabricantes de caixões de defunto estão recebendo em dia. Aí a gente entra numa questão importante, que também foi citado pelo portal do RN. Eu quero que você depois... Eu estou fazendo esse levantamento todo para você comentar. Rosalba deixa a escola em situação de miséria. Também está no portal do RN. É manchete do portal do RN nesse momento. Esse momento agora, que é mais ou menos meio-dia. Então, o início do ano letivo na rede municipal de ensino de Mossoró, previsto para 17 de fevereiro, está ameaçado. É que as escolas e unidades de educação infantil, UEIs, estão em situação financeira de penúria. Segundo previu o portal do RN, em 21 de novembro, a prefeita Rosalba Ciarline deixou as escolas e UEIs à míngua. As referidas unidades de ensino finalizaram o ano letivo sem dinheiro e muitas dívidas. Em muitas delas não há sequer material de limpeza. Então, Bruno, a gente está vendo aí tanto a Marleide, quanto a coluna do Magnus Alves, quanto o portal do RN, apresenta um diagnóstico seríssimo envolvendo não apenas a Prefeitura de Mossoró, como a gestão da prefeita Rosalba Ciarline. Não é verdade? Olha, ontem eu lancei no Facebook e no Twitter a seguinte pergunta: você seria capaz de dizer algo que a gestão de Rosalba está pagando em dia? Aí vem uns puxa-sacos dizer que paga a folha, não paga. Aí vem outro, me xinga. Aí vem mais outro, perguntei o PT, outro e Fátima, e o governo do Estado. Mas ninguém consegue, a não ser aquele eleitor mais sarcástico que vem e diz: o salário dela. Já que ela paga o próprio salário, o salário dela está em dia, o salário dos comissionados, e toda a ironia, porque a ironia não tem limite, né? Mas a gestão de Rosalba é uma gestão afundada em dívidas. Os comissionados não estão atrasados, né, Bruno? Não, até que me prove o contrário, não. Mas, olha, a prefeita, ela foi eleita com a promessa de que ela fazia Mossoró dar certo. E perguntando: ó, minha Mossoró, o que fizeram com você? Outro ponto. Ela quis dizer que tudo o que estava acontecendo era incompetência administrativa. Só que ela apoiou de forma velada Francisco José Júnior nas eleições de 2016. Após as eleições de 2014, início de 2015, ela colocou sua militância para agir, para desconstruir o prefeito que fazia uma gestão, de fato, pífia. Agora,
passados quase 4 anos, ela está no 4º ano da gestão, 4º e último, não sei se ela vai ter mais uma chance, ela não fez Mossoró dar certo, ela não cumpriu a promessa de devolver os serviços básicos ao povo de Mossoró. A promessa não foi cumprida. E o que é que nós temos? Uma realidade duríssima. Falta medicamento, falta médico. A educação, que até então vinha se sustentando, começa a apresentar esse tipo de problema, traz esse tipo de problema. As consultas online viraram piada nas calçadas de Mossoró. Ela acabou as BICs e não trouxe nenhuma alternativa. A arrecadação foi altíssima em 2019 e nós não temos o resultado. Então, a prefeita está sendo todos os dias desmascarada. Ela, como no governo do Estado, ficou provado que ela não tem capacidade administrativa na dificuldade, como Francisco José Júnior não teve. Com uma grande diferença. Francisco José Júnior, quando a gente fazia um questionamento, ele respondia. Ele não fugia de entrevista. Francisco José Júnior, a assessoria dele, respondia a todos os questionamentos que a imprensa fazia. Estou dizendo que ele era bom, não. Estou dizendo que, pelo menos, ele dava retorno. É raro, conto nos dedos, às vezes que a gestão de Rosalba presta algum esclarecimento. Entrevistar a Rosalba é quase impossível. É tarefa para poucos. Então, a situação é calamitosa. E ela insiste em fingir que não tem problema, e divulga notas capciosas. Ninguém questionou o 13º dos aniversariantes de dezembro. O questionamento foi para o 13º dos aniversariantes de janeiro a novembro, que tinham seus resíduos para receber. A prefeita até hoje não sentou com os professores para tratar dos 0,42% do piso. E eu quero ver como é que ela vai fazer para dar o reajuste do piso desse ano, que vai ser de 12%. Então, não tem muito o que dizer. Rosalba reproduz na 4ª passagem dela pela prefeitura aquilo que ela foi no governo do Estado. Dá um bom título para o artigo, viu? Vou até anotar aqui, viu, William? Para fazer um artigo depois. Ela reproduz na 4ª passagem dela pela prefeitura aquilo que ela foi no governo. Salário atrasado, contas atrasadas, problemas na saúde, falta de soluções na área de segurança, que não é uma atribuição do município, mas o município estava colaborando antes. Então, ela tem muito mais problemas do que soluções. E eu repito, a gestão de Rosalba é pífia. Inclusive, Bruno, a questão do desenvolvimento econômico, né, que se falava bastante na gestão dela, não aconteceu, pelo contrário, houve muitas falácias. Essa do polo cerâmico, para mim, é emblemático, né? Mostra muito qual é o discurso do desenvolvimento econômico da gestão. Hoje, o polo cerâmico nunca foi e talvez não é, talvez nem será essa realidade que se propagava. Eu lembro das propagandas que saíam, revistas, né? Revistas bancadas pela prefeitura, falando de consolidação do polo cerâmico. Metrópole do futuro. Metrópole do futuro, Porto Seco, capital da cultura brasileira, coisas desse tipo. Tudo bem, aquele perfil ufanista, mas irrealista. A gente tem que jogar a real em algumas situações, porque tudo bem, é preciso ter orgulho da cidade, mas também um clima ufanista baseado em nada é complicado. Aí entra a questão da geração de empregos, que a gente até um dia estava debatendo sobre isso. Mossoró hoje está trocando empregos de altíssima qualidade por empregos de precarizados. Precarizados. E os números mostram uma equivalência, mas, na verdade, você tem que se levar em consideração a qualidade desses empregos. E é o que está pesando na economia de Mossoró, que cresceu na época pujante do petróleo. E agora não existe mais.
Olha, Rosalba não tem o direito de culpar gestões anteriores. Nos últimos 30 anos, ela foi prefeita 4 vezes. Ou seja, de 30 anos, durante 16 ela foi prefeita. Some a isso mais 8 anos de Fafá Rosado. Então, que foi apoiada por ela. Ou seja, nos últimos 30 anos, em 24, Rosalba esteve à frente do poder, direta ou indiretamente. Com exceção dos curtos. E aí bota mais quase um ano de Cláudia Regina aí e fecha 25. E boa parte dos apoiadores de Rosalba ficaram no governo de Francisco José Júnior boa parte do mandato dele. Mas eu vou ser generoso e vou botar aqui que, tirando os 4 anos de Disuí, mais 3 de Francisco José Júnior, Rosalba esteve à frente da cidade. E é interessante, direta ou indiretamente. E é interessante porque esse período que ela passou, que você citou aí, já é suficiente para criar uma base. Então, não dá para falar em reconstrução de quem passou 16 anos, tá? Vamos colocar assim, 12 mais 4, e dizer que está reconstruindo, como sempre utiliza esse slogan. Evidentemente, também tem um apoio, como você falou, da Brigada Rosalbista, mas também tem um apoio dos seus jornalistas de cativeiro, que ficam vendendo ilusões, que realmente diminuiu bastante assim, a influência desses jornalistas de cativeiro, mas até então eles pregavam um universo que a gente não observava e, de certa forma, criava uma situação como essa de um desenvolvimento, vamos dizer assim, virtual, que ele não existe, que no discurso pode existir, mas ele não existe na prática. Está aí o resultado de uma cidade entregue ao serviço, ao trabalho precarizado, sem falar no desemprego em si mesmo. Inclusive, William, eu topo pegar um desses jornalistas aí que apoiam Rosalba. Jornalista de cativeiro. eu topo sentar com eles num programa de TV ou de rádio. Não bater boca na internet, que isso aí é falta de respeito com os leitores. Quem quiser me xingar, xinga à vontade. Eu não bato boca com um colega, não, porque o leitor não está interessado nisso. Eu topo num programa de rádio desse aqui, vamos debater os últimos 4 anos aqui de Rosalba, à frente da prefeitura. Vamos debater o que ela deixou de fazer lá atrás, o dever de casa que ela não fez. Eu topo sentar com um cara desse e conversar. Topo também falar do governo de Fátima. Agora, aí o leitor vai ver, o público vai ver a diferença. Porque eu tenho críticas à gestão de Fátima. Embora tenha simpatia ideológica, tenha alinhamento ideológico com ela, eu vou ter minhas críticas. E não deixo de fazer. Quem diz que eu não faço está mentindo. Eu mando os links quando dizem. Ou aparecem outros leitores para dizer que a pessoa que está dizendo isso é mentira. Porque sabe. Agora você pegar aqui, olha tudo isso que está acontecendo e ficar calado. Por quê? Não quero aqui julgar, não vou falar do trabalho dos colegas, não. Agora a população tem que reagir. Não pode ficar esperando que a imprensa resolva, não. Que o Ministério Público resolva. Se bem que o Ministério Público é extremamente omisso em relação à Prefeitura de Mossoró. Ele é muito bom para olhar se servidor da UERN está indo trabalhar e para buscar economia de ponta de lenço, como diz Carlos Santos, lá na Câmara Municipal. Falando nisso, agora, a Prefeitura fiscaliza muito mal. Falando nisso, e a Câmara? Você vai conversar com um promotor desse aqui para lhe receber, tirando uns 2 ou 3, para receber você a maior novela. Bruno, para você checar a informação. Bruno, você falou na Câmara. E o papel da Câmara nesse processo, nessa investigação, nesse acompanhamento em relação a essas questões da Prefeitura? Olha, na Câmara eu fico... o que eu vou falar aqui não inclui Gilberto Diógenes, Osaniel Mesquita, Genilson Alves, Alex do Frango, Petras, tá faltando um, e Raélio. Tira esses 6. Porque eles tentam cumprir o papel deles. Não é a melhor oposição que já teve lá na Câmara. Mas eles estão tentando.
estão buscando, alguns estão estudando, buscando aprender, tornar a experiência na oposição algo pedagógico. Mas outros, a bancada governista, faz jus ao apelido dado por Emery Costa, de secretaria, dado por Emery Costa, a Câmara Municipal, de Secretaria de Assuntos Legislativos. Eles não cumprem o papel deles de fiscalizar. Ora, qual o problema de chamar o secretário para ir à Câmara prestar esclarecimento sobre o empréstimo de até 150 milhões? Eu quero saber qual a dificuldade de se fazer uma audiência pública para tratar do assunto. Qual o problema? Não querem. A oposição queria só isso para aprovar o projeto. Aí eu pergunto, como é que um governo chega, impõe um projeto de cima para baixo e quer que a oposição engula? Que diabo de oposição seria essa se ela não engolisse? Se ela engolisse isso? Aí joga a oposição contra o povo, ou o povo contra a oposição. Só que não colou. A maioria das pessoas vem e se empréstimo com desconfiança. Ah, mas quando os recursos chegarem, não sei o quê. Os recursos vão demorar para chegar, porque vai ter muita ordem de serviço. De obras que não vão começar. Ora, a creche do Van Rosado se arrasta desde 2012. Tem uma creche no Van Rosado, caindo nos pedaços, que o povo foi dormir para matricular os filhos. Um mês depois da prefeitura anunciar que as matrículas seriam na modalidade online. O povo vai cansando, William. A população da periferia não vai receber Rosalba com a mesma aceitação de outrora. É verdade, Bruno. Então, Bruno. Ela já sentiu na pele nas eleições de 2018. Lembre-se, Fátima mal veio em Mossoró, ganhou nos 2 turnos. O filho de Rosalba era candidato a vice. Rosalba passou 45 dias se matando na campanha. Se não fosse ela, teria sido o maior desastre. Então, gente, não tem brincadeira para a eleição desse ano. Não é fácil, mas as condições administrativas que Rosalba vai criando é um anti-marketing. Sim, ontem, na edição de ontem, a gente falou dessas fragilidades que a oposição pode identificar também para uma possível derrota do rosalbismo nessas eleições. Né? O grande trunfo de Rosalba para vencer esse ano é a oposição. E eu não vou por essa lógica de matemática simples, sem levar em consideração que a política ela tem uma dinâmica própria e que é uma ciência humana, de que se tem que juntar toda a oposição. Não vai juntar. Desistam disso, esqueçam isso. E nem a desunião. É apenas uma questão política. Há muita coisa envolvida, não é só baixar as armas, escolher um e apoiar, não. Não é simples. Não são diálogos simplórios como as pessoas pensam. É todo um processo. Então, a falha da oposição está em não se organizar. Tem que sentar aqui e dizer, ó, eu vou ser candidato, você vai ser. Cada um aqui na faixa pronta. Vamos baixar as armas aqui. Nós não nos atacamos neste momento. E vamos focar na prefeita. Vamos focar na gestão. Vamos botar nosso pessoal para criticar, para fazer com o Rosalba o que ela fez com Francisco José Júnior. Eu venho batendo nessa tecla há anos. Eles não fazem. Eles simplesmente ficam ali, flanando, esperando que as coisas caiam do céu. Sem mobilização não haverá cobrança. Sem cobrança não há desgaste. Rosalba se dá ao luxo de fazer uma gestão pífia e ainda assim mesmo tendo uma alta desaprovação, ser favorita no pleito desse ano. Ô, Bruno, só porque é Rosalba. É verdade. E também, eu acho que também tem a questão do legado, ainda a lembrança do legado
construído na época pujante, que praticamente não existe mais. Legal em que ela surfou Isso. no extra dos royalties, lá nos anos 90 e 2000. Mas se você for olhar, ela não construiu nada para preparar Mossoró para o pós-Petrobras. Aí, E ela que teve a chance de fazer isso. aí, E ela precisa ser cobrada. Eu estou dizendo isso desde 2015. Eu digo que Rosalba precisa ser cobrada por não ter preparado o Mossoró para o pós-Petrobras. Verdade. Ô, Bruno, vamos aqui passar para um outro tema. Esse tema aqui a gente ia falar no início da semana, mas outros assuntos mais importantes foram surgindo. Mas é um assunto que merece destaque, também tem a ver com a cidade. Sobre um artigo publicado no Mossoró hoje, do Ângelo Cristiano e do César Alves, sobre os estacionamentos privados que ferem a Constituição Federal de 1988. No centro de Mossoró e também adjacências, comerciantes fazem recuo sem autorização governamental nas calçadas e transformam estacionamentos privados só para clientes, prejudicando a mobilidade urbana e deixando o trânsito ainda mais caótico. Não sei se você tem percebido, realmente, os empresários, alguns comerciantes, quando vão fazer reformas nos seus estabelecimentos, eles utilizam a calçada, fazem um recuo para servir de estacionamento privado. E ainda colocam placas ameaçando quem estacionar de reboque, que o carro poderá ser rebocado. E aí, Bruno? Eu quero saber com base em que lei eles acham que podem rebocar o estacionamento do cara que estacionou lá e não é cliente deles. Primeiro que a calçada é pública. Você pode até pegar sua calçada, dar um enfeite, botar ela combinando com a casa. Pode até dizer que a calçada é sua, você até faz ela. Ela não é sua, não. A calçada é pública. Exato. E é isso que o Cristiano coloca no artigo, que apesar de ser pública, vamos colocar, ele colocou uma situação hipotética no artigo. Se eu quiser estacionar na área na área de estacionamento, no canto da rua, mas só que esse canto da rua é ocupado por um recuo onde tem carros estacionados. Aí fica um problema, porque tanto esses carros podem estacionar nessa margem da pista, como pode estacionar também nesse recuo criado pelos comerciantes. Mas em Mossoró, a gente percebe que isso está avançando muito. Não estou falando também dos estacionamentos privados, aí é outra questão, mas essa questão dos recursos. E não há uma fiscalização sobre isso, e vai tomar de conta e vai ficar como se fosse algo de praxe na cidade, como são as calçadas não niveladas. Mossoró não tem projetos nesse sentido, de nivelar as calçadas, que não consegue colocar em prática porque não há uma fiscalização, o dono da casa constrói a calçada do jeito que quiser, na altura que achar melhor, aí tem alguns lugares que parece uma escada, né? Outros parecem um exercício de maratona, de salto em altura, então aí fica sem uma fiscalização, sem um controle urbanístico da cidade. Aí agora já está começando a entrar essa questão dos estacionamentos recuados, que se não houver uma fiscalização realmente intensa, vai tomar de conta, porque aqui, por exemplo, na João da Escócia, onde eu moro aqui, onde surge praticamente uma loja por dia, todas estão fazendo isso, estão recuando a calçada e transformando em estacionamento privado. Pois é, isso aí precisa de fiscalização, mas o Getran não está fiscalizando isso. Não sei nem se era necessariamente o Getran, acho que podia ser o setor de obras da prefeitura. Que autoriza, né? Não é o setor de obras que autoriza, dá licença para a construção, né? Pois é. Eu sou a favor que o comércio tenha uma liberdade para desenvolver, que use suas estratégias para atrair clientes, mas esse tipo de recuo aí é um absurdo, tira o direito das pessoas de ir e vir e cria situações constrangedoras. Eu acho que a prefeitura deveria fiscalizar isso, como deveria todos os dias, no final do horário escolar, ter equipes fixas em alguns setores críticos da cidade. E eles preferem ficar fazendo um rodízio, como se o problema não tivesse concentrado.
naqueles pontos. Mas... É verdade. E quando as calçadas não são ocupadas pelo comércio, né? Acontece também, principalmente à noite, as calçadas que, diga-se de passagem, é lugar para passagem de pedestres, mas são ocupadas pelos donos dos estabelecimentos, principalmente de bares. Ocupam ali. Bar faz isso há muito tempo. Isso aí já vem de muito tempo e a gente começa a relativizar isso. Não, é assim mesmo, é porque é coisa de Mossoró. Mossoró é um país, né? Dizem, assim vão dizendo, e as coisas acontecem aqui de qualquer jeito mesmo. Faz a parte. Não vamos mexer com isso, não. Deixa o rapaz ganhar o seu dinheiro e assim vai levando, né, sem qualquer regulamentação. Ô, Bruno, vamos passar para um outro tema? Esse tema aqui saiu no seu blog. Queria compartilhar aqui a tela para você falar sobre os municípios potiguares com baixo índice de transparência. O que você tem detectado com relação a isso? Olha, foi um estudo que o Tribunal de Contas fez a respeito do desempenho dos municípios. São vários pontos. Eu vou virar aqui de lado, William, que eu vou olhar para o computador, porque eu fiz um levantamento, a matéria vai ao ar à tarde, já está programada para ir ao ar à tarde. O material diz o seguinte: eles querem saber se o portal da transparência está no site oficial, se divulga as leis orçamentárias, PPA, orçamento, LDO, se tem prestação de contas, relatório da execução orçamentária, versões simplificadas dos relatórios resumidos da execução orçamentária, se tem informações sobre despesas das unidades gestoras, se divulga no correspondente do processo das despesas das unidades gestoras, se divulga fornecimento do serviço prestado, se divulga a pessoa física que recebeu o pagamento das unidades gestoras, se divulga o procedimento licitatório das unidades gestoras e se divulga informações sobre as receitas das unidades gestoras. São vários itens. A Câmara Municipal de Mossoró descumpriu todos, segundo o relatório do TCE. De antemão, eu acho que tem uma furada no relatório do TCE, porque ele disse que o portal da transparência não está divulgado no site oficial. No site oficial da Câmara, se você acessar lá da Câmara Municipal, você, ao lado direito, na parte de baixo, você encontra. Está divulgado, sim. Então, essa que é uma questão bem objetiva. Para mim está claro, divulga. A Prefeitura, segundo o Tribunal de Contas, a Prefeitura de Mossoró cumpre quase todos os requisitos, menos um. E aí a gente pode dizer que a Prefeitura está indo bem, foi bem no relatório. A Prefeitura só não cumpre informações sobre editais nos seus procedimentos licitatórios. Esse é o único item que a Prefeitura não cumpre. Então, no geral, a Câmara Municipal que realmente dá uma grande contribuição para esse baixo desempenho dos municípios do Rio Grande do Norte. Agora, outra coisa que eu observei, eu fui ler o relatório, não fiquei só no release, o relatório mostra que o problema é muito maior nas câmaras do que nas prefeituras. E outro ponto também que eu percebi no relatório é que a maioria das prefeituras que descumprem as normas são prefeituras de cidades muito pequenas. Algumas sequer devem ter portal. Então, o Tribunal de Contas, não posso ser leviano e dizer que ele não faz nada para qualificar as gestões municipais. Muito pelo contrário. Eu sempre tenho notícias sobre seminários que tratam do tema. Mas eu acho que precisa se encontrar uma ação mais efetiva para atender esses municípios de pequeno porte. Para lembrar, o Rio Grande do Norte tem muito município com menos de 5 mil habitantes. Então, são municípios que têm baixíssimos recursos para manter portais, essas questões. Então, acho que o Tribunal de Contas não pode ser tão duro com essas cidades. Eu acho que na maioria dos casos não deve ser só má vontade, só falta de compromisso com a coisa pública. Eu acho que tem um pouco também de falta de recurso para investir em portais de transparência. Poderia fazer um pool aí de portal de transparência para armazenar de várias prefeituras, tipo como a FECAM faz. A FECAM tem municípios que não têm diário oficial. Publicam no diário oficial da FECAM. É uma medida boa, que garante que os municípios publicizem suas medidas. Então,
eu vejo um pouquinho aqui de cautela, esse tipo de relatório. Eu sempre vejo com muito cuidado qualquer coisa que sirva para criminalizar a política. Bruno, esse material do Tribunal de Contas que você falou, me parece que é uma constatação, não é uma, digamos, uma ação deliberativa para poder punir os municípios que não cumprem. Não, o Tribunal de Contas, ele peca em alguns pontos, eu tenho algumas críticas a ele, porque ele pune muito peixe pequeno e poupa muito peixe grande. Mas, nesse caso aí, desse relatório, eu acho que o Tribunal de Contas é muito razoável no relatório. Eu acho que a gente tem que tratar esse assunto com muita cautela, como o próprio Tribunal de Contas está tratando. Isso. Ô Bruno, agora vamos ver, tem algum destaque aí na sua coluna que você está prevendo para mais tarde? Além desse que você falou que programou? Eu estou checando a informação que o espólio do PSL aqui no Rio Grande do Norte está sendo disputado por 3 grupos políticos. Estou acompanhando isso, mas estou aguardando o retorno para poder fazer algo. E esses 3 grupos, assim, mas como é que fica a situação aí do Daniel? Envolve ele também. Ele não desistiu 100% do PSL, não. À tarde que eu vou ter uma informação mais segura sobre esse assunto, mas há sim uma disputa pelo comando do PSL no Rio Grande do Norte, o que não é nenhum absurdo, diga-se de passagem, porque o PSL no Rio Grande, o PSL tem o segundo maior fundo eleitoral e o PSL tem o segundo maior tempo de TV. Então, ninguém quer saber se o PSL foi de Bolsonaro, é de Bolsonaro, é de Bivar. O que o pessoal quer do PSL é o que ele pode lhe entregar em termos financeiros e de comunicação. Então, nesse caso, assim, se o Daniel está envolvido nessa disputa, está bem provável que o Aliança não vai se concretizar a tempo, né, para ele poder ser candidato pelo partido. Eles sabem que a Aliança não se concretiza a tempo da eleição. Não. Inclusive, vai ter um evento no Rio Grande do Norte, próximo sábado, lá em Natal. Uma videoconferência com o Bolsonaro. E essa videoconferência vai ser transmitida aqui também, Bruno? Não, vai ser lá em Natal, no Holiday Inn, aquele que é lá perto da Arena das Dunas. Sim, porque, no caso, o Bolsonaro não vai poder estar em Natal, então vai ser... Ele vai ser por videoconferência, vai ser uma live. Enfim, vamos aguardar aí, vamos ver o que eles vão fazer. Mas esse partido não sai antes da eleição, não. O Daniel vai precisar... Então, o Daniel está querendo ser candidato pelo partido que não está mais alinhado com o bolsonarismo. Ele precisa de um partido hospedeiro para poder ser candidato. Aí qualquer um serve, até voltar para casa. Tá certo. E ele é um dos que levanta a bandeira do bolsonarismo e se jacta de tomar café da manhã com o Bolsonaro na hora que quiser. Com o presidente. Verdade. O que mais? Isso no tempo de cólera, Zé Agripino. O que mais, Bruno, você tem de destaque aí para a sua coluna, já, além dessa? Por enquanto, só isso aí. Vamos aguardar, vamos ver no que vamos apurar. Daqui a pouco eu vou botar... Não vou dizer isso, eu ia falar da nota da prefeitura, mas quando isso aqui for o ar, a nota já vai ter sido publicada. A nota em relação do sindicato, não é isso? Tá certo. Ô, Bruno, então vamos passar para outro tema? Vamos lá. O tema que eu vou trazer agora, Bruno, é entidades de imprensa criticam denúncia de procurador contra o jornalista Glenn Greenwald. Você sabe que houve uma ação do procurador... Ação é um absurdo, né? Vamos dizer assim, né? É uma denúncia, na verdade, do Ministério Público. Faz uma denúncia a alguém que não foi investigado. Exatamente. É uma denúncia. É disso que o pessoal está preocupado. Principalmente a imprensa. Porque é uma forma de intimidação. Como as entidades de imprensa estão emitindo notas, estão falando, estão relatando. Então, o Ministério Público está agindo de uma forma meio lava-jatista para poder calar o Glenn Greenwald, que saiu com outra denúncia da Vaza Jato. A gente até falou sobre ela ontem. Né? E agora
O Bolsonaro falou que o Ministério Público estava fazendo o trabalho dele e que Glenn Greenwald não deveria nem estar morando no Brasil. Quer dizer, os Estados Unidos também estão observando essa situação a favor do Glenn Greenwald. Então, também pode haver até mesmo um conflito aí, uma questão geopolítica envolvendo essa relação de ataque à imprensa agora pelo Ministério Público, viu, Bruno? Não tenha dúvidas. O Ministério Público ele está de olho em pegar Glenn Greenwald para servir de exemplo para os outros jornalistas. Então, é chocante, é constrangedor. Vamos crucificar o Glenn para... Olha, se vocês nos atacarem, a gente faz isso. A gente crucifica o Glenn, vai acontecer isso com vocês também, mais ou menos isso. Hein? Isso coloca a independência do Ministério Público muito em xeque. Porque o Ministério Público está muito alinhado com o bolsonarismo. Então, a independência do Ministério Público também está em xeque diante disso. Já vale lembrar que não era uma regra, não era uma lei, mas tem um fator, quando você lê, eu estou procurando aqui entre o livro aqui para ver se estava perto, mas está na estante aqui de frente, não dá para eu pegar, não. Mas se você lê Como as Democracias Morrem, os autores explicam que, dentre outras coisas, as democracias morrem com a quebra das regras não escritas. E Bolsonaro e Temer quebraram a regra não escrita. Primeiro, Temer quebrou, quando não nomeou o primeiro colocado na eleição para procurador. Depois, Bolsonaro ele simplesmente ignorou a lista tríplice. Temer, pelo menos, ao nomear Raquel Dodge, ele nomeou a segunda colocada. Ele não ignorou a lista. Bolsonaro está nem aí para a lista. Não está respeitando lista de reitor, não está respeitando ordem de nada, e para procurador ele nomeou quem não estava nem na lista. Então, eu não sei porque os procuradores talvez tenham uma síndrome de Estocolmo em relação ao bolsonarismo. E, Bruno, vamos combinar que o Ministério Público há muito tempo está agindo politicamente, né? E isso foi comprovado aí nas conversas da Vaza Jato, e é por isso que o Glenn está sendo perseguido, porque ele... A quantidade de denúncias contra tucanos que são ocupadas... Exatamente, ele deu luz a algo que a gente já estava supondo. Essa perseguição ao PT, o nazismo escolhendo os judeus como inimigo, nesse caso, o lavajatismo, o antipetismo, tendo o PT como principal inimigo. Os judeus modernos. Já teve alguma denúncia já contra o Alvim, já, do Ministério Público? Você chegou já a ler alguma coisa? Que eu lembre agora? Não que eu lembre. Também não vi, não. A notícia mais recente do Alvim, que saiu agora na Folha, foi que o edital que ele anunciou naquele vídeo... Tem que ser cancelado, aquele edital é um absurdo. E já teve vereador aqui, Francisco Carlos, que foi elogiar aquele edital. Ele diz assim, como é que pode? O vídeo estragou um edital maravilhoso. Então, Bruno... No Twitter assim, poxa... Então, o edital é altamente excludente. Então, o Glenn, fazendo jornalismo, está sendo denunciado por fazer jornalismo. Porque, enquanto você faz publicidade, ninguém reclama. Mas, quando você faz jornalismo, aí surge essas denúncias e o Ministério Público agindo politicamente, como sempre estava agindo. O Dallagnol está aí para mostrar, todo mundo sabe. Os que concordam com essa perseguição política do Ministério Público sabem que ele persegue politicamente, né? Eles sabem que o PT, sabem que o Lula foram perseguidos politicamente pelo Moro e pelo Dallagnol, mas concordam, por isso que passa o pano. Então, não é de surpreender o fato do Ministério Público agora estar denunciando o Glenn, porque parece que estão num ambiente propício para fazer política utilizando os instrumentos da República como o Ministério Público. Olha só o que Francisco Carlos disse, para eu ler exatamente o que ele disse. O secretário de Cultura consegue transformar uma ação benéfica de fomento à cultura, 20 milhões, em um esdrúxulo, no qual fala em renascimento das artes,
no fato esdrúxulo, aliás, no qual fala em renascimento das artes e usa referências de péssimo gosto. Não dava para simplesmente lançar o edital e dizer que apoia as artes? Ou seja, ele não questiona o conteúdo do edital. Sim, mas ora, só que... como é que no Brasil lançou um edital que fomenta a ópera? Por que não a música popular? Como é que seria a questão como seria essa Ignora o questão de editais cinema. aqui na nossa região, onde o forró prevalece? Onde a cultura 5 óperas por regional, região, viu? cantadores de Imagina aqui no viola... Nordeste, a galera fazendo ópera. Sim, como é que ia ser, né? Quem é que ia escrever projetos aqui nessa nossa região? Esse é um... Bota Antônio Francisco Crispiniano Neto para quebrar a cabeça aí, para bolar uma ópera. Genildo Costa também. Chama essa galera aí, para ver se rola uma ópera aí feita por eles. É verdade, é verdade. Ô, Bruno, então vamos encerrando por hoje? Valeu, William. Pessoal, vamos encerrar por hoje, continuando e pedindo para que vocês curtam o programa, compartilhem, acione lá o sininho, ative o sininho. Meu filho disse que não é acione, é ative. Eu só falo acionar. Ative o sininho. Aí eu falo acione, aí meu filho fala, pai, não é acione, é ative. Ah, pronto, agora ative o sininho para ficar recebendo as notificações. A gente ainda está na fase experimental, programa gravado, mas já está em estudo novidades aí, muitas novidades vão vir aos poucos, claro, porque a estrutura ainda é pequena, mas a gente vai tentando melhorar. Bruno, obrigado por hoje. Valeu. Vale lembrar que nossos filhos são colegas de time, viu? Ah, é verdade, é verdade. Joga no CPP, no time do CPP. Valeu, William. Valeu, Daqui a Bruno. pouco. Valeu, amigo. Um abraço. Sucesso, queridos. Até amanhã.